Olá, boa noite. Você acompanha agora mais um programa da TV Guarapari, essa série de entrevistas na eleições 2018, mais um programa com os candidatos ao Senado e ao governo. Hoje, com os candidatos ao Senado. Pela ordem do sorteio, o primeiro entrevistado seria o candidato ao Senado, Ricardo Ferraço, do PSDB. Mas, por problemas na agenda, ele não pôde comparecer. Então, nós vamos iniciar a entrevista aqui conosco no estúdio da TV Guarapari, a candidata ao Senado, Lil Catrinne, do PSOL. Boa noite, candidata. Boa noite. Também conosco, o nosso colega aqui, jornalista, ele que é editor do Portal 27, Wilcler Carvalho. Boa noite, Wilcler. Boa noite, Manuel. Boa noite, candidata. Boa noite. Jornalista convidado, Wilcler. Ele também, durante aqui o programa, ele vai entrevistar, vai perguntar, a candidata vai fazer uma série de perguntas. E nós vamos começar, candidata, com os seus 2 minutos de apresentação pessoal, ali para aquela câmera. A senhora vai falar diretamente com o telespectador, claro, os eleitores. Boa noite, Manuela. Boa noite, Wilcler. Boa noite, quem nos assiste. Começar me apresentando, Sou professora Lil Catrinne, tenho 18 anos que atuo no magistério, lecionando, e foi na luta por uma educação pública de qualidade, pela valorização dos trabalhadores da educação, pelo direito dos estudantes, que eu me envolvi e me organizei politicamente e percebi a necessidade de estar em outros espaços, além da luta da educação, estar nos espaços institucionais do parlamento para lutar pelo direito dos trabalhadores e trabalhadoras. E nessa atual conjuntura, a gente vive retrocessos no país em relação ao direito dos trabalhadores. E por isso eu resolvi me candidatar ao Senado. E estou nessa tarefa de estar representando a população capixaba no Senado. Coloquei meu nome à disposição, porque a gente vive um momento difícil no país, onde o Congresso aprovou a retirada de direitos que foram conquistados com muita luta. A reforma da terceirização, a reforma do ensino médio, a reforma da Previdência, que está em pauta, não foi aprovada, mas a gente sabe que após as eleições poderá ser aprovada, a reforma trabalhista, a emenda constitucional 95, que fixou os gastos com a saúde e com a educação, e necessitando de quem realmente defenda os trabalhadores, eu coloquei o meu nome à disposição e sempre estive na luta por uma educação de qualidade, sempre estive na luta pelo direito dos trabalhadores, e por isso eu coloquei meu nome à disposição e acredito que posso estar representando a população capixaba no Senado. Ok, então, candidata. Agora nós vamos para um sorteio. Aqui são perguntas que foram elaboradas pela produção aqui da TV Guarapari. São temas relacionados à saúde, educação, infraestrutura, segurança. Então, a senhora pode sortear uma pergunta. Eu vou abrir aqui. Todas essas perguntas, o sorteio foi tudo combinado antes, previamente com os assessores. Segurança. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o país registrou quase 64 mil mortes violentas em 2017. Deste total, 55.900 casos foram homicídios dolosos, ou seja, quando há intenção de matar. No mesmo período, também foram registrados 2.460 roubos seguidos de morte. O senhor, a senhora, no caso, pretende apresentar projetos para reduzir a violência no país? Sim. Para reduzir a violência no país, primeiramente a gente precisa de investir em políticas públicas sociais. Muitas vezes fala-se o contrário, que na verdade a gente tem que armar a população, que a gente precisa de investir em armamento, mas isso não vai levar com que a população seja segura. O nosso mandato, a gente é contrário a armar a população, porque a gente acha que isso só vai gerar mais violência. Violência a gente não resolve na base da bala, porque isso vai só gerar lucro para a indústria bélica. Nós, na verdade, acreditamos que a gente precisa de investir em políticas sociais, em políticas culturais, em esporte, lazer, segurança. Nós precisamos falar de um assunto que não é fácil ser falado, que é sobre a descriminalização das drogas, porque hoje as drogas têm sido palco de assassinatos, uma violência no combate às drogas, nós não temos conseguido êxito. Então, a gente precisa falar sobre descriminalização das drogas, nós precisamos de
unificação das polícias, nós não somos a favor do fim da polícia, mas unificar. Nós precisamos de investigar esses crimes, nós precisamos de criar projetos de investigação e também valorização desses profissionais que trabalham com a segurança. Nós temos também, além de um genocídio, né, da população, da juventude negra, devido a esses confrontos que acontecem, né, nas periferias, devido às drogas, os combates que acontecem, a gente precisa de que tanto do lado de lá, né, da segurança pública, morre pessoas no combate, como do lado de cá, a população jovem negra tem sido assassinada. Então, a gente precisa de investir em segurança pública, nós precisamos de investir em esporte, lazer, educação. E não dá para falar com isso com o congelamento dos gastos da educação. Então, a gente precisa de revogar a Emenda Constitucional 95. Tempo esgotado, ok. Agora o nosso jornalista convidado, Wilcler Carvalho, tem 1 minuto para fazer uma pergunta à candidata. Candidata, a senhora é do PSOL, não é isso? Sim. Partido de esquerda, e nós tivemos um momento da esquerda, 13 anos praticamente do PT, Lula, Dilma, e lá atrás houve uma cisão do PT, muita gente saiu, criou-se o PSOL. Nós estamos vivendo hoje, o candidato que está na frente da presidência da República representa uma direita, vamos dizer assim, né? E um discurso que vem agradando, tanto é que ele está na frente nas pesquisas. Como a senhora, o seu partido, né, vai convencer o eleitor de que é importante essa pergunta? Eu fiz até para um outro candidato também da esquerda, que esteve aqui semana passada. Como convencer o eleitor de que ainda é possível, ainda é importante se votar nos partidos da esquerda? Então, a gente pretende apresentar o nosso projeto como a gente tem feito. Nós vamos às ruas, nós conversamos com os trabalhadores e trabalhadoras, nós apresentamos um projeto que é voltado não para o grande empresariado, nós voltamos um projeto voltado para o povo, né? O nosso candidato ao governo, nosso projeto, plano de governo, né, o nosso candidato ao governo do Estado construiu o projeto com vários movimentos sociais, assim e técnicos também, teóricos, assim também como nosso candidato à presidência. Então, nós construímos esse projeto a muitas mãos e é um projeto que tem fundamentação. Ele diz para a população de onde vai sair os recursos, onde é necessário efetuar os cortes, porque os recursos dá para ter, mas não dá para ter recursos sem mexer em privilégios. Então, a gente tem um projeto onde a gente pretende defender retirada de privilégios e não retirada de direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente pretende fazer um diálogo com a população, dizer que é possível, sim, continuar acreditando na esquerda, porque a esquerda tem um projeto que representa os trabalhadores e trabalhadoras da população. A gente tem um projeto voltado para a segurança, para a educação pública de qualidade. Nós queremos falar de temas que, muitas vezes, nenhum deles vão falar, que tributação, fazer uma reforma tributária, fazer uma reforma eleitoral, que esse sistema eleitoral como está hoje não nos representa. Por exemplo, não é justo o nosso tempo de TV, alguns partidos, não é justa a distribuição do fundo partidário. Então, a gente precisa de falar sobre isso, precisamos falar também sobre imposto progressivo. Não é justo que nesse país, quem tem muito, paga-se pouco, e os impostos quem paga a maioria é sobre o consumo. Então, a gente tem um projeto e é na rua mesmo, com a população, que a gente pretende apresentar os nossos projetos. Então, assim, é no diálogo. Sabemos que o momento não é fácil, sabemos que está difícil dialogar, a gente sente isso na rua, mas a gente tem visto também uma receptividade, quando a gente diz que ainda é possível, sim, que nós temos um projeto para os trabalhadores e não para a elite que está aí governando. Ok, obrigada, candidata. Bem, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos no segundo bloco, dando continuidade à entrevista com a candidata ao Senado, né, a Lil Catrini, que é do PSOL. É um instante só. Estamos de volta com a segunda parte da entrevista com a candidata ao Senado, Lil Catrini, do PSOL. Vamos dar continuidade, agora a senhora vai responder, vai escolher uma pergunta que foi enviada pelos candidatos, também candidatos ao Senado. Lembrando que os candidatos Magno Malta e Ricardo Ferraço não enviaram perguntas para a nossa produção. Pode sortear. Vamos ver então qual pergunta que a senhora vai responder. Tem 2 minutos, lembrando, né? Tem 2 minutos para responder a cada pergunta. Pergunta do subtenente Assis, do PSL. Candidata, você é a favor da legalização do aborto?
e que o STF, né, interferia aí na legalização, sendo competência do Legislativo Federal? Então, que bom, né, essa pergunta. É uma pergunta que muitas vezes as pessoas acham que não é necessário falar, mas sim, é muito necessário falar. Na verdade, o que o PSOL defende, né? Não que muitas vezes tem um discurso que fala que o PSOL defende o aborto. Não, nós defendemos a descriminalização do aborto, a legalização do aborto e tratar o aborto como uma questão de saúde pública. Por quê? Eu, enquanto mulher, não tenho como admitir que aconteça a morte de milhares de mulheres, e isso sem dados oficiais, porque nós não temos dados oficiais, porque é um crime. Então, quais são os dados que nós temos hoje sobre o aborto? É quando a mulher tem complicações, né, ao praticar o aborto, tem complicações e precisa de, numa rede pública de saúde, ser atendida para fazer a curetagem. Então, só nesse último ano foram mais de 192 mil casos de aborto. Isso a gente não sabe se é espontâneo, né, ou se é induzido, e mais de 1.600 mulheres foram à morte, a óbito. Então, a gente acha que, além do direito da mulher decidir sobre o seu corpo, nós defendemos também que as mulheres precisam desse atendimento na rede pública de saúde para que elas não morram, porque é uma questão de saúde pública. Nós precisamos de tratar o aborto como uma questão de saúde pública, uma questão da mulher sobre o direito. E os países que legalizaram o aborto, é comprovado que o índice de abortos reduziu. Por quê? Porque tem todo um atendimento, tem o prazo, né, até 3 meses, que a mulher pode, né, através da unidade da rede pública de saúde, fazer esse atendimento e a fazer a questão do aborto. Então, a gente defende o aborto e defende, sim, que o STF se manifeste. Por quê? A partir do momento que algumas questões não são tratadas no Congresso, por questões conservadoras, é necessário que o STF se manifeste, sim. Ok, candidata. Agora é a vez do jornalista Wilker Carvalho fazer uma pergunta à senhora. Candidata, eu vou voltar no primeiro bloco. Você falou sobre um assunto que é bem polêmico, né? E eu queria que você exemplificasse isso melhor para a população, para os nossos telespectadores. Que o pessoal defende são bandeiras bem polêmicas, né? E eu acho corajoso isso. Essa questão da descriminalização das drogas, né? A gente sabe que nós vivemos um período de tráfico de drogas, muita gente morre. Realmente precisa ser discutido. Mas como que o eleitor pode entender essa defesa desse projeto, do PSOL? Como é que ele pode entender isso? Então, realmente são pautas bem polêmicas, mas são pautas que a gente precisa debater com teoria, com estudo, com conhecimento. Assim como a DPF, quando esteve no Supremo, foi importante no STF, porque lá nós ouvimos vários pesquisadores, pessoas que tiveram condições de falar sobre o estudo, né, dos casos. Então, assim também a gente precisa de levar essa pauta. As drogas têm matado as pessoas. A nossa juventude, principalmente negra, né, periférica, tem morrido por causa das drogas. E assim, e também a nossa força, né, os policiais têm sido assassinados nessa guerra que há anos tenta se combater e não resolve. E quando se prende, não é quem está lá em cima, não é quem são os grandes traficantes. Por que não são os grandes traficantes? Porque a gente sabe que o tráfico ele tá interligado com, muitas vezes, financiamento de muitas campanhas, financiamento aí de muitas coisas obscuras que acontecem nesse país. Então, a gente precisa de falar sobre descriminalização. Mas vai aumentar o consumo de drogas? Não se aumenta o consumo de drogas. Na verdade, a gente, por exemplo, falando da maconha, né, que é um tabu ainda falar que vai se aumentar o consumo de maconha. Não, as drogas já são utilizadas. A maioria das pessoas que escutam sabe que no seu bairro, onde você mora, muitas vezes tem ali um ponto onde vende drogas. Qualquer um consegue acessar, consegue comprar e não tem uma política de terminar isso. Então, assim,
descriminalizando, legalizando, passando o Estado a gerir isso, tributando e tratando como saúde pública. A dependência, aqueles que não conseguem ter o controle, precisam de, não como criminosos, aquele que usa precisa ser tratado como dependente químico, necessitando de um tratamento via Sistema Único de Saúde. Então, a gente precisa de falar sobre isso, é difícil, é um tema polêmico. Polêmico e infelizmente acabou o tempo, né, candidato? Agora nós temos mais uma pergunta. Sim. Nós convidamos entidades aqui da cidade de Guarapari para participar. Elas enviaram perguntas, né, à nossa produção. A senhora pode sortear uma. Vamos ver então qual a pergunta. Lembrando que tem 2 minutos para responder. Vamos ver também qual entidade, né, que enviou essa pergunta para a senhora responder. Pergunta do Sindicig. Qual a sua posição, candidata, sobre a maioridade penal? Então, mais um tema polêmico, né, que o pessoal está aí nessa pauta. Nós não defendemos a redução da maioridade penal, porque a gente acredita que uma nação que tem os seus jovens no mundo do crime e que acha que esses jovens são os responsáveis por tudo o que acontece e que é necessário cada vez reduzir, tá, vamos reduzir para 16 anos e depois vamos reduzir o quê? Para 14, para 10, para 9? Onde está o problema? Será que reduzir a maioridade penal nós vamos resolver o problema? Muitas vezes é uma ausência de política pública, é uma ausência de Estado e a gente precisa de falar onde está a raiz do problema. Não é, muitas vezes, fala-se dessa questão de que os jovens, né, cometem vários atos, realmente tem algumas questões, mas nós não temos o Estatuto da Criança e Adolescente prevê as punições, né, para os jovens infratores, mas o Estatuto da Criança e Adolescente até hoje não foi cumprido, como deveria ser. Falta-se investimento em políticas públicas para assistir esses jovens em cumprimento das penas. Nós precisamos de, na verdade, cobrar que os nossos parlamentares, que o Executivo, Legislativo e Judiciário destinem as verbas necessárias para que esses jovens infratores eles sejam tratados ao rigor da lei quando comete, sim, uma infração. A gente não defende que não seja tratado, a gente acha que sim, mas para ressocializá-lo e saber aonde que está levando esses jovens à criminalidade. Será que é uma ausência de um Estado que proporciona saúde de qualidade, educação de qualidade, empregabilidade, formação para o mercado de trabalho? Muitas vezes é uma ausência de políticas públicas e políticas sociais e investimento. E hoje, infelizmente, isso tende a piorar, porque a gente tem uma emenda constitucional 95 que fixa o teto da saúde e da educação. E a gente sabe que os investimentos gradativamente vão ser reduzidos e a gente tende a piorar a qualidade da educação e não tem como falar de políticas sociais sem investimento. Tempo esgotado. Muito obrigada, candidata. Antes de irmos para o intervalo, essa série de eleições aqui da TV Guarapari tem o apoio do Armazém das Montanhas, ponha mais sabor no seu dia a dia, com os melhores cafés das montanhas capixabas, também da Guaramáquinas, oferta é para quem entende, e Reveste Casa e Construção, construa o seu sonho com quem entende. E nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos no terceiro bloco, dando continuidade à entrevista com a candidata ao Senado, Luí Catrini, do PSOL. Nós já voltamos. Estamos de volta com a terceira parte, aí, né, terceiro bloco, dando continuidade à entrevista com a candidata ao Senado, a Luí Catrini, que é do PSOL. Mas antes eu vou deixar um recado aqui, que a TV Brasil também tem a série de entrevistas com os candidatos à presidência da República. E na próxima segunda-feira, dia 10, o entrevistado será o candidato José Maria Eimael, do Partido Democracia Cristã. E agora, dando continuidade, candidata, a senhora vai sortear mais uma pergunta que foi elaborada pela nossa produção, lembrando que são temas variados, temas relacionados à educação, segurança, que a senhora já respondeu, infraestrutura, saúde, né? São temas relacionados mesmo. Cadê a pergunta? Está aqui, vai ter 2 minutos também para responder. Infraestrutura. A construção da terceira ponte em Guarapari para ajudar a melhorar o fluxo no trânsito é uma promessa antiga que nunca saiu do papel. A senhora pretende trazer recursos para que esta obra seja realizada? Então, o meu mandato, eu pretendo fazer um mandato próximo à população, né? Nós, as candidaturas do PSOL, a gente tem
por nossos parlamentares que estão no Congresso, nas câmaras de vereadores, sempre prestar conta do mandato, indo em todos os municípios, estando junto com a população, fazendo plebiscitos, e a gente vai ouvir a demanda de todos os municípios, aquilo que é necessário, e a gente sabe que hoje o nosso estado tem poucas obras federais de grande porte sendo realizadas, ou seja, nossos 10 deputados federais, nossos 3 senadores que estão lá, não estão fazendo seu dever de casa, né, de trazer obras, né, com recursos da União. Sim, pretendo trazer obras com recursos da União para o município de Guarapari, para o município de Vila Velha, ouvindo a demanda da população, vendo o que é necessário em cada município relacionado à infraestrutura, saúde, saneamento básico, né, que tem uma carência muito grande, melhorar a questão do transporte urbano, da malha viária. Então, a gente pretende trazer recursos para todos os municípios que forem necessários, assim também como Guarapari, que nós estamos aqui. Nós temos um diretório aqui no município de Guarapari, temos dialogado com os companheiros do pessoal aqui do município, já sabemos as necessidades que o município tem de infraestrutura, de saúde, de educação, quais são as demandas, né, que nós precisamos de trazer os recursos aqui para o município. Então, a gente pretende, sim, estar investindo no município de Guarapari, assim como em outros municípios do Espírito Santo que necessitar de obras e de recursos da União. Ok. Agora a vez do jornalista Wilcler Carvalho fazer uma pergunta à candidata. Vamos para uma pergunta no assunto que você entende, candidata. Vamos falar de educação. Falou que é professora, né? Parabenizar os professores que nos assistem aí. Candidata, qual é a proposta que o pessoal leva para o Senado na questão da educação? A gente sabe que as escolas públicas estão cada vez com mais dificuldades, os alunos também com dificuldades, né? E qual é a proposta que o pessoal leva para o Senado na questão da educação? E vou te fazer uma outra pergunta, duas em uma. O que o pessoal pretende lutar contra para que não seja implantado na educação? Porque o Senado pode alterar alguns projetos que vêm da Câmara, né? Alguns projetos do Executivo. O que o pessoal fala assim, não, isso aqui na educação nós somos totalmente contra, isso aqui nós somos a favor. O que o pessoal defende nessa questão da educação? Então, não só eu como candidata, né, eu participei ativamente durante anos da construção do Plano Nacional de Educação. É um plano que tem várias metas e estratégias elaboradas a nível nacional para serem atingidas até 2024. Então, assim, o pessoal pretende pautar por esse plano, porque já temos várias metas a serem alcançadas em relação à população, à educação infantil, à universalização da educação infantil, à escola em tempo integral, em relação ao custo aluno-qualidade, que é onde a educação não vai ser passada a ser vista, porque a educação hoje ela é vista como despesa, e a educação não pode ser vista como despesa no orçamento. Ela tem que ser vista como orçamento, como investimento. O que é necessário ser feito? O que eu preciso de destinar de orçamento para que eu possa investir? Então, tem o custo aluno-qualidade, é uma das metas do Plano Nacional de Educação. Com muita dificuldade, nós conseguimos aprovar esse Plano Nacional de Educação, com as estratégias. Então, tem todo um caminho a ser seguido e ser cumprido, e com prazos em anos. E nós já estamos com atraso em algumas metas e estratégias. Falta-se recurso, nós conseguimos destinar 10% do PIB para a educação. Infelizmente, foi suprimido o público, porque nós defendemos 10% do PIB era para a educação pública. E o que nós, assim, temos que nós vamos lutar contra? A escola sem partido, nós vamos lutar contra. Nós não pleiteamos a questão, somos totalmente contrários a essa lei da mordaça. Nós vamos lutar para revogar a emenda constitucional 95. É impossível falar de uma educação pública de qualidade, com valorização dos trabalhadores da educação, cumprindo os direitos do estudante, fixando um teto para os gastos com a educação. Nós também vamos lutar pela reforma do ensino médio ser revogada, porque não foi legítima, não foi dialogada, teve movimentos de estudantes pelo país inteiro, inclusive no nosso estado, sendo contrária à reforma do ensino médio. Ok, candidata. Agora a senhora tem 2 minutos para suas considerações finais. Obrigada.
Então, gostaria de pedir vocês que nos assistem, a população capixaba, que é hora de renovar. Não adianta falar que a política é sempre mais do mesmo, que não vai se votar nessas eleições, porque a gente tem visto que a população está desacreditada. Mas é necessário acompanhar o que cada candidato, candidata tem colocado em seus projetos, a quem eles defendem, a que estão a serviço? Porque muitos candidatos não estão a serviço dos trabalhadores e trabalhadoras dessa nação. Não estão lutando por educação pública de qualidade, não estão lutando por saúde, segurança, infraestrutura, porque aqueles que hoje estão lá no Senado dizem que representam e vai falar de saúde, educação, infraestrutura, porém votou a favor da reforma trabalhista, votou a favor da terceirização, votou a favor da emenda constitucional 95. Então, não tem como se falar que estes que estão aí hoje representando o Espírito Santo no Senado vai continuar fazendo políticas públicas voltadas para a população. Não. Eles defendem interesses que não é o da população. Então, a gente precisa de renovação. Sou professora, vou investir, trazer recursos para o Estado do Espírito Santo, trazer recursos para uma educação pública de qualidade, valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da educação e cumprir o direito das crianças, jovens e adolescentes a uma educação pública de qualidade socialmente referenciada. Por isso eu peço o seu voto na professora Lil Catrini 500, com a classe trabalhadora, contra as reformas. Obrigada, candidata. Bem, chegamos ao fim dessa entrevista, com o candidato ao Senado, Lil Catrini, do PSOL. Agradeço a sua presença. Também agradeço a presença do nosso jornalista convidado, Wilker Carvalho, parceiro aqui, editor do Portal 27. E lembrando que na próxima segunda, dia 10, nós receberemos aqui 2 candidatos ao governo do Estado, a Jaqueline Oliveira, do PT, e o candidato Renato Casagrande, do PSB. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Até lá.